Olá, internautas que acompanham a Web TV do Bocão News. Hoje trazemos um assunto de suma importância para toda a população que utiliza os serviços públicos de saúde e, principalmente, a regulação de vagas em unidades de saúde, que é gerida pela Superintendência de Gestão dos Sistemas e Regulação da Atenção à Saúde, da SESAB, Secretaria Estadual de Saúde, e é por isso que estamos com o superintendente, o Dr. José Saturnino Rodrigues. Dr. José Saturnino, bem-vindo. Ele já foi diretor do Hospital Santa Isabel durante 14 anos, secretário de Saúde de Salvador durante 1 ano e diretor do Hospital Ana Nery de 2012 a 2014, e com tanta experiência tem trazido aí muitas soluções, né, para a Central de Regulação da Saúde, né? O meu currículo de 19 anos trabalhando na área da saúde Tem ajudado, né? tem ajudado bastante a gente procurar soluções alternativas para poder minimizar o sofrimento das pessoas que precisam efetivamente de vagas dos hospitais públicos da rede estadual. Quais os critérios, ou melhor, antes vamos falar o seguinte, né? A gente aqui no Bocão News uma solicitação sempre aqui da população através dos nossos canais para conseguir vagas, conseguir leitos, conseguir atendimentos específicos. Qual a estrutura da central de regulação, né? O que ela significa efetivamente? Bem, a central de regulação, existe 2 centrais de regulação. A central de regulação do Estado e a central de regulação do município de Salvador. Elas ficam próximas lá na caixa d'água, ali no Palmiúdo. E o papel das centrais de regulação principalmente a estadual, transferir paciente de uma unidade para outra. Nós não regulamos paciente que está na rua ou paciente que está em casa. O paciente, quando entra na nossa central, ele está internado em alguma unidade de saúde, ou seja, uma UPA, ou seja, um hospital de pequeno porte, um hospital de interior, e aí nós efetivamente identificamos a vaga e transferimos esse hospital para a rede, para o hospital de referência da necessidade do paciente. Um exemplo, se for um paciente cardiopata, o destino dele é o Hospital Ana Nery ou o Hospital Santa Isabel. Se for um paciente de trauma, é o HGE. Se for um paciente de AVC, de aneurisma, o derrame, é o Hospital Roberto Santos. Então, ao contrário do que as pessoas pensam, ou melhor, as pessoas pensam às vezes que é só pegar o paciente e mandar para a unidade. O termo regulação é justamente porque a central ela procura uma vaga na unidade adequada, né, isso, com atendimento adequado para esse paciente. Isso, Tony. Ela funciona, nós temos lá na central de regulação um espaço onde ficam os médicos reguladores e os assistentes de regulação. Cada médico, cada turno tem um médico especialista. Tem o pediatra, tem o cardiologista, tem o neurologista, e eles ficam e atendem a demanda de acordo com a sua especialidade. Ele faz o contato na tela, nós temos a tela via web mesmo, onde os hospitais inserem a necessidade do paciente na tela, e eles leem aquilo ali pela especialidade e cada um assume o seu papel. E vamos atrás de vagas. A central de regulação, ela não tem vaga, tá? Ela não tem, muitas vezes a pessoa pensa, a central não consegue a vaga, não arrumou a vaga. Ela, na verdade, ela depende da gestão de leito dos hospitais da rede, tá? Tem outro lado, por isso que às vezes demora, mas a gente sempre, ultimamente, a gente tem conseguido um êxito melhor. Tem a central de regulação do município de Salvador, que fica também próximo também. O que eles regulam? Consultas, exame de ressonância, tomografia, inscrição em clínica de hemodiálise e cirurgias eletivas, pessoas que estão em casa, que precisam fazer uma cirurgia de hérnia ou cirurgia do coração, vai através desse procedimento eletivo que a gente chama, não é de urgência e emergência. Então, é o motivo de nós termos, efetivamente, duas centrais de regulação, a do município e a do Estado. Muitas vezes as pessoas seria para menor complexidade, de pequena e média complexidade, tá? Mais para exames, e repetindo, inscrição em clínica de hemodiálise, e, se necessário, ela procura o hospital de rede grande para poder agendar a consulta, os exames
os procedimentos de cirurgias. E quais são os critérios básicos para que um paciente ele entre, né, na fila da regulação? Bem, é recebido e o pedido, existe a classificação de Manchester, tá? Que tem a classificação verde, amarelo e vermelho, tá? A prioridade é sempre para o paciente que está na tela vermelho. E isso aí é a prioridade. As UPAs hoje têm um grande suporte de atendimento. Nós, ultimamente, temos olhado muito para dentro das UPAs, porque as UPAs, na verdade, elas precisam ficar sempre, eu uso o termo, oxigenadas, para sempre estar em condições de receber o paciente, os pacientes que chegam, tá? Ao invés de ir para grandes emergências, vão para as UPAs. E o papel nosso é tirar esse paciente de dentro das UPAs e julgar dentro dos hospitais de referência. Então, existe toda uma estrutura médica, não só no local onde atende, mas lá, né, na central de regulação, para avaliar a complexidade, a necessidade de cada um e encaminhar. E quais os maiores desafios, né? A gente percebe que, em alguns casos, como o senhor acabou de dizer, não depende da central de regulação internar, acolher o paciente, porque ele não é o detentor das vagas, e sim cada unidade. Então, qual o maior desafio aí nesse trâmite que o senhor percebe, né, bem, na estrutura? Nós temos muitos desafios e, para você ter uma ideia, nós temos três centrais complexos reguladores regionais. Nós temos um em Vitória da Conquista, temos outro em Itabuna e temos o outro em Juazeiro, tá, que compõe a rede Pernambuco e Bahia. E essas centrais, eles regulam os pacientes daquela região. Tá? Você vai pegar a Vitória da Conquista, regula Guanambi, regula Itapetinga, toda aquela região dali de próximo ali, Cacolé, Caetité, eles que cuidam dessa regulação. Quando não tem resolutividade nisso, passa para a central de regulação estadual, que fica em Salvador, aí direciona o paciente para o hospital de alta complexidade que tem. Nós temos muitas dificuldades. A primeira dificuldade é ainda interior ainda, que não consegue acessar o sistema web, internet e fica passando fax, tá? Nós estamos trabalhando para poder capacitar essas pessoas para que eles efetivamente passem a usar o sistema web. Digita ali e atualiza o quadro a cada 2, 3 horas para saber o que o paciente evolui, para mais ou para menos, entendeu? Agiliza bem mais, né? Exatamente. O que a gente tem? Nós temos várias situações. O baixo giro de leitos que nós temos de contratualizados. Esse é o principal. O mérito de tudo disso aí é a gestão de leitos. Se não tiver gestão de leitos, não adianta a central de regulação. O que seria a gestão de leitos? A gestão de leitos é o seguinte, é o paciente sair mais rápido. Você tem, por exemplo, nós pegamos uma média, fizemos um trabalho, um curso de capacitação para os gestores dos hospitais do estado, terminou inclusive o curso agora, o curso de capacitação terminou sexta-feira agora, onde foram capacitados 60 diretores de hospitais, tá? Interior e capital. O objetivo, o que foi isso aí? Fazer com que eles façam o leite rodar mais rápido. O que é rodar mais rápido? O paciente não ficar muito tempo internado sem necessidade, tá? Nós fizemos uma média que pegamos todos os tipos de especialidade. Maternidade, que pode ser 2,3 dias, ou às vezes 1 dia e meio. A média é essa, né? E paciente clínica médica, 3 dias, cardiologia, e assim vai, pelo nível de gravidade. Tem paciente que pode ficar até psiquiatria por 28 dias, tá? Fizemos uma média, excluímos psiquiatria, excluímos maternidade, que é de baixa permanência, e fizemos uma média de 6 dias. Considerando que tem algumas dificuldades, nós colocamos uma média de 10 dias para que o paciente fique internado. Quer dizer, um leito te dá 3 pacientes mês. E assim você vai chegar nessa projeção. Nós temos hoje 5.600 leitos em todo o estado, só leitos mesmo do estado. Os hospitais do estado, os hospitais regionais. Conveniados? Conveniados. Não, os hospitais regionais nosso mesmo. Conveniados só tem 222 leitos. Eu não estou contando aqui Santas Casas e hospitais municipais. São quantos leitos que o senhor falou? 5.600. 5.600. E mais 700 leitos de UTI. Isso, nós botamos uma média de ocupação de 10 dias, vão dar aí em torno de 650 pacientes dia, paciente que pode ser internado.
A central de regulação tem uma necessidade em torno de 330 pacientes dias. Se você, na verdade, efetivar isso aí, fazer com que o leito, efetivamente, o paciente fica 10 dias internado na média, você vai ter 2 vezes mais do que a central de regulação precisa, entendeu? Os outros 300 pode ser regulado, pode ser admitido para procedimentos eletivos. Esse trabalho está sendo implementado agora. Já disponibilizamos 12 enfermeiras, mais uma coordenadora ou enfermeira que vai trabalhar dentro dos hospitais com tablet, visualizando as datas. Se o paciente é de longa permanência, ela vai diagnosticar isso aí e trabalhar. Muitas vezes o paciente precisa sair de um hospital para o outro, precisa fazer um exame. E isso vai, na verdade, acreditamos que dentro de 90 dias, no máximo 120 dias, a gente vai estar com esses leitos rodando nessa velocidade que a gente precisa, que foi o curso da capacitação, tá? Então, após o curso, vai ter uma pessoa para supervisionar esse resultado. Já começa dia 1º de dezembro, uma coordenadora, uma enfermeira muito capacitada e muito competente, e já capacitou as enfermeiras que vão trabalhar com ela na gestão desses leitos, além da gestão que os hospitais já têm. A outra dificuldade que eu tenho é o aumento significativo dos traumas ocasionados por acidente de trânsito, principalmente com relação ao motociclista. Pra você ter uma ideia. Eu vou interromper o senhor aqui rapidinho, porque quando o senhor falava aí desse giro de leitos, existe uma questão que a gente precisa aqui esclarecer e até desmistificar, caso realmente não proceda. Perfeito. Existem algumas pessoas que dizem que porque a regulação da preferência é uma pessoa que é mais jovem, uma pessoa que tem mais idade, que está num caso de AVC já praticamente terminal, com um caso mais grave. Então, existe esse critério mesmo Olha, na verdade, isso tem um mito disso aí, tá? Então, isso é um mito. O critério é para quem está mais grave, tá? Independente de idade. Independente de idade, para quem está mais grave. Obviamente que o médico regulador, ele tem a responsabilidade dele, tá? De colocar preferencialmente quem está efetivamente no vermelho mesmo, tá? E esse é o critério que é regido, que eu tenho conhecimento, que eu vivo dentro da área da saúde há 20 anos e o que acontece é isso aí. O senhor falar... na verdade, tem que ser excluído porque não... Então não existe não é isso. assim. Se a pessoa chegar em alguma unidade hospitalar da cidade dela, né, conveniada com a Central de Regulação do Estado, e tiver essa informação, não procede. Não. Então voltando ao que o senhor estava falando... A outra situação, a questão dos traumas do acidente de motociclista, é uma média de 40 pedidos por dia de motociclista. 40 motociclistas por dia, que se envolvem em acidentes. Por dia, no estado inteiro, os pedidos que tem de regulação. E isso, na verdade, começa a sobrecarregar as emergências dos hospitais, tá? E a outra situação, aumenta a expectativa de vida também. Nós vamos ficando mais velhos, a gente vai ficando velho, vamos ficando doente mesmo e vamos precisar de hospital. Também temos a baixa efetividade da atenção básica. O que é atenção básica? São os serviços de PSF, tá? São os postos de saúde, nos interiores. Pessoal. Isso aí é muito complicado. Tem uma abrangência muito baixa. Salvador hoje está na faixa evoluiu bastante, está na faixa de 48%, mas o posto de saúde é que ele recomenda, ele faz aquela educação alimentar, fala de diabetes, fala de hipertensão e tudo, faz a prevenção para que as pessoas efetivamente evitem de ficar doente por falta de orientação, tá? Isso, na verdade, é uma situação que complica porque não tem essa cobertura total. As pessoas na verdade, isso que você está falando é o que deveria acontecer, mas não acontece. Não acontece, tá? Mas, aproveitando que o senhor falou aí de postos de saúde de cidades, principalmente do interior do estado, Salvador existe praticamente esse link com a central de regulação. E no interior do estado, a gente percebe, pelo menos eu, às vezes que eu fui no Hospital Geral, no HGE, no Roberto Santos, eu percebi muitas ambulâncias de unidade de saúde do interior do estado, de cidade do interior. Eu até, numa entrevista aqui com o Piscite Mota, meu amigo Piscite, eu até falei para ele que continua, né, aquele termo que já foi dito há muitos anos atrás, que existe a ambulancioterapia nessas cidades. O que é que esse costume de mandar o paciente só
colocar na ambulância e mandar para cá. O que é que isso atrapalha no trabalho de vocês? Atrapalha muito, porque muitas vezes ele está trazendo um paciente que não tem necessidade. Eu vou falar duas situações que ocorreram recentemente, tá? Me pediram, foi pedido um pedido de um paciente que estava em Santo Antônio de Jesus, que estava muito grave, que estava para morrer. A colocação é essa, que estava no hospital regional, um hospital bem estruturado. Presta atenção. Todos os pedidos de regulação, o paciente está sendo assistido. Ele não está desassistido, ele está dentro de uma unidade hospitalar. O que ele pode estar precisando, efetivamente, é de uma unidade de referência da doença dele, da patologia dele. E uma comoção muito grande na cidade e tudo. No outro dia, eu consegui a vaga no Ananera, o paciente tinha tido alta e foi embora para casa. Tá? Recebi um pedido nesse fim de semana também, de um interior aí, de uma paciente que estava muito grave e formou-se uma situação muito grande de paciente vem e eu consegui, de sábado, o paciente veio de ambulância domingo, chegou aqui domingo à noite, eu já consegui a vaga em 2 hospitais, tá? E a paciente resolveu ir para o apartamento deles aqui, liguei hoje para saber, cadê a paciente? Não, vai ficar em casa mesmo, já arrumou um médico e tudo, e tomou toda aquela situação de envolvimento durante o fim de semana todo, entendeu? Quer dizer que então mexeu a máquina toda, a estrutura. Isso atrapalha. E o que acontece? O que o interior tem que fazer? O interior tem que botar o hospital no hospital municipal dele, o paciente, no hospital municipal dele ou no hospital regional e solicitar a regulação. Não pode e não deve colocar paciente numa ambulância e trazer sem regulação. Isso que eu falei, isso fura a prioridade que a gente fala da classificação de risco. Chegou o paciente dentro da ambulância, o hospital não vai poder recusar. Se você veio lá do interior, viajou 100, 200 quilômetros, 300 quilômetros, como é que você vai devolver o paciente? Você não pode fazer isso. Você tem que, obrigatoriamente, você tem que aceitar esse paciente. Mas isso aí é um dos motivos também que enche os corredores desnecessariamente. Esses 2 casos que eu te falei, isso aí é rotineiro, tá? É rotineiro isso aí. E existe outro aspecto, né? Porque assim, mesmo que o paciente venha regulado, se aquela cidade não oferecer uma estrutura mínima, ele também já está ocupando a vaga de alguém. O que eu quero dizer é que, lógico, eu não posso julgar aqui a situação de cada município do estado, mas existem municípios que poderiam construir uma estrutura mínima que permitisse que o caso ficasse por ali mesmo. Isso também não seria uma outra parcela? Para você ter uma ideia, nós temos, lá na minha superintendência, eu tenho 350 contratos com os hospitais de pequeno porte, que chama de HPPs, entendeu? E damos um recurso suficiente para eles poder manter o hospital, além, obviamente, da contrapartida do município, do prefeito, da prefeitura. Então, a gente entende que sempre tem condições de ter um médico, tá? Mas, na verdade, o que faz, na verdade, você falou, ambulância terapia, ficou doente, e muitas vezes o que fazem é comprar uma ambulância com recurso que vem do Ministério da Saúde, bota um condutor e joga para a capital. Só para explicar melhor, esses HPPs são unidades de saúde? Hospital de saúde, hospital municipais, ou hospital Santa Casas pequenas, hospital filantrópico pequeno. Que são mantidos com verba do... O Estado dá um recurso mensal para eles se manterem e tem que ter a contrapartida da prefeitura também, obrigatoriamente. Tá? Que é justamente para atender a algo que seja além do que o PSF faz. Exatamente. O PSF direciona nesses hospitais. Tem que ter o exame laboratório, tem que ter o raio-x, tem que ter uma ultrassonografia. Não vou dizer que vai ter tomografia ou ressonância, tá? Que é um outro passo que no final eu vou te falar o que vem por aí, tá? Certo. Qual a expectativa de melhora que a gente tem. Mas tem que ter esses exames básicos. E, na verdade, o seguinte, jogou na tela ou passou o fax e vê que é gravidade, nós estamos tirando a criança agora, nesse momento de Jequié, via aeronave, tá? Vocês contam também com esse tipo de transporte? Nós temos dois convênios de aeronave e agora nós mandamos buscar no helicóptero da Polícia Militar, do GRAE, porque lá não tem campo de pouso, entendeu? Algumas cidades você vai de helicóptero. Está vindo para o hospital do subúrbio. Tem uma agora também, hoje, de Santo Antônio de Jesus, que está indo para o hospital Hospital da Criança Feira de Santana, porque isso vai de UTI móvel. Quer dizer que a prioridade é essa aí. Tem gravidade... E um relatório médico, né? Porque
como o senhor falou, existem profissionais lá, especialistas, que eles vão analisar praticamente um relatório médico. Isso. Então, um relatório médico mal preenchido também atrapalha bastante, né? Existe Isso esse atrapalha entrave muito, também? mas acontece o seguinte, aí você vai, o médico regulador, ele pega o telefone do município, liga e vai conversar com o doutor lá, tá? Doutor, o senhor colocou, você escreveu isso, como é que tá? Aí ele começa a fazer as perguntas técnicas, o doutor vai respondendo, e muitas vezes não tem nada a ver com o que está no relatório. Existem situações de pacientes graves que o relatório diz que você lê o relatório e você não vê gravidade. Existem pacientes que é colocar no relatório grave e que você vai ver efetivamente não é grave, sabe? Quer dizer que, na verdade, Então, nessa investigação aí já se perde um tempo, né? E muito tempo, sabe? E, na verdade, fica toda a culpa da central de regulação que fica passando como incompetente, entendeu? Sem ser. Ela é apenas uma intermediária de um pedido para tirar de um hospital, botar no outro. O senhor falou de leitos. A gente pode dizer que hoje a maior dificuldade da central de regulação é o melhor, até mesmo do sistema, são os leitos, porque num estado que você tem 40 motociclistas acidentados por dia, é uma velocidade muito grande de necessidade para o que tem para oferecer, né? Tem a situação de falta de leito, mas no momento efetivo de falta de gestão mesmo, de leitos, tá? Entendo que nós temos 5.600 leitos só do estado, é muito leito. 5.600 no estado inteiro. Temos 2.326 na capital e 2.306 no interior e mais os leitos comprados que nós temos de hospital privado que a gente compra para poder suprir isso aí, tá? Então, aliado a isso aí, ainda tem algumas situações que eu queria acabar de falar sim, para claro. o internauta aí do Bocão News, falando o seguinte, você tem uma longa ocupação de leitos das emergências aguardando diagnóstico de alta complexidade. Que isso aqui, na verdade, foi lançado agora. A PPP de imagem, e muitas vezes ficava um tomóvel quebrado, uma ressonância quebrada, e isso impactava, deixava o paciente esperando efetivamente o resultado do exame. O interior, depois eu vou falar como fica. A retração dos municípios contra a ampliação da oferta da média complexidade, devido ao baixo financiamento que tem, tabela de procedimentos e tudo, e eles não sabem como fazer a gestão disso aí. Você tem duas situações no serviço de saúde. Você tem a falta de recurso aliada à falta de gestão. São duas coisas crônicas, entendeu? Mas você consegue, se você tiver boa gestão, você consegue superar a situação. Você vê hospitais aí que conseguem sobreviver com pouco recurso, mas você fazendo a gestão efetiva mesmo, de gestão profissional, você consegue sair. Um dos exemplos que eu vou falar, mais recente, é o Hospital Martagão Gesteira, que vivia numa situação de penúria e levantou, não está nadando em dinheiro, mas ele consegue pagar as contas dele. Aí, desse curso de capacitação, eu chamei o Martagão Gesteira para ir lá explicar. Nós falamos sobre o case de reestruturação do Santa Isabel, que da minha época eu participei como diretor lá, e chamamos o Martagão para falar como é que ele fez, como é que ele mudou, como é que ele virou, tá? Trabalhando 100% SUS. Trabalhando 100% SUS. Você tem também o Aristide Maltês também, que é um exemplo também de gestão, tá? Então essa falta de gestão também atrapalha. Exatamente, falta de conhecimento. Muitas vezes nesse interior aí você pega, eu já ensinei alguns cursos de MBA e você chega, os alunos de interior e tudo, as pessoas não têm nenhuma formação, estão lá, até pessoas religiosas que estão lá fazendo gestão da unidade, sem ter conhecimento técnico. Sem conhecimento técnico, tá? Nós temos aqui o serviço de alta complexidade que eu falo, com baixa execução no interior, demandando para a capital, tá? A gente está fazendo um cinturão de segurar a Vitória da Conquista e Itabuna, tá? E Juazeiro, para evitar que esses pacientes venham. São essas regiões da Bahia que mais solicitam? Essa é a região da Bahia que a gente mais centraliza, procurando centralizar, regionalizando elas, tá? Itabuna, agora a gente está comprando lá o serviço da Santa Casa para neurocirurgia, tá? Estamos fazendo 9 cirurgias por esses dias, dentro de 15 dias.
E Vitória da Conquista também está bem, o cinturão está bem cercado ali com alta complexidade, com a Santa Casa, com o Hospital SAMU, com o IBR, com o Hospital Regional. Então isso quer tudo dizer, isso. só para o pessoal entender, que em regiões que existe uma demanda já mapeada, vocês estão oferecendo aqueles serviços necessários ali para que não precise ficar regulando para Salvador. Então, quais são as cidades que mais solicitam hoje a central de regulação? Olha, ou a região da Bahia? A região, principalmente a região oeste. Ela é uma região, assim, tem o Hospital do Oeste, tá? Mas falta alta complexidade mesmo de pacientes que você precisa, por exemplo, você não tem um serviço de cardiologia nessa região. O secretário nosso atual, Dr. Fábio Vilas Boas, ele como cardiologista, ele já mapeou a região já e vai, na verdade, regionalizar esse serviço de cardiologia. Muitas vezes você vai gastar, você tem um serviço de cateterismo que você paga aí 700, custa R$700, você tem que trazer o paciente de uma aeronave para poder gastar R$10.000 de aeronave para poder fazer um procedimento de R$700, tá? Quer dizer que isso é uma carência de interior dessa região oeste, tem essa pendência aí. Agora a parte do sul, que é Itabuna, tá? Também nós estamos pegando o extremo sul também, que é Teixeira de Freitas também, tem um hospital municipal lá muito bom, que o Estado agora está aportando um recurso muito bom nele, de R$1 milhão, para poder dizer que ele resolva aquela região do extremo sul. E do oeste, da parte de Vitória da Conquista, né, que é outra parte ali, a gente também, o serviço já existe lá, mas agora a gente está comprando mais serviço da Santa Casa lá, que é um hospital muito grande, que se reestruturou bastante também. E você tem outra situação de maternidade, muitas vezes tem crise de maternidade em Salvador fim de semana, porque nas sextas-feiras os hospitais do município fecham as portas das maternidades e aí vira ambulância também. Essa é mais uma dificuldade. Mais uma dificuldade. Ele tá listando aqui, elencando as dificuldades que eles enfrentam para poder oferecer esse serviço, e uma delas é essa. Essa é uma dessas. Muitas vezes existe crise de maternidade, superlotação em fim de semana e nos feriadões. Aí, mas o que é? No interior, passa-se a chave na porta da maternidade e deixa vir para Salvador. Somente nos municípios próximos aqui de 150 quilômetros para cá acontece isso. Não tem nenhuma intervenção do Estado, não pode intervir. Já levamos até assunto para o Ministério Público, tá? O Ministério Público questiona a gente da falta de leito e a gente fala, não, o número de leito que tem aqui é suficiente para atender as mães, as parturientes de Salvador. O que vem é de fora, tá? O que vem é de fora. E você tem outra situação assim, que eu acho assim, mais agravante, pior ainda, o paciente do interior tem alta e fica aqui 2, 3 dias ocupando o leito porque ele não vem buscar o paciente. No caso dos familiares. O familiar e o município, que trouxe na ambulância, mas não vem buscar. E você tem, na verdade, o paciente fica ali esperando, ocupando o leito, para poder retornar ao seu município de origem. Essas são as situações mais gravantes que a gente tem. Realmente. E a gente recebeu, há mais ou menos uns 3 meses, algumas solicitações com relação a leito de UTI, leito neonatal, de UTI neonatal. A gente percebeu que, de algum tempo para cá, essas solicitações deram uma diminuída, ou pelo menos diminuíram e até cessaram, né? Eu confesso que eu nunca mais recebi nenhuma solicitação dessa aqui no Bocão News. Houve alguma ação nessa? Houve ação. Você quer que eu fale das ações que estão para frente? O senhor aproveita e fala dos números, o que é que tem acontecido aí, pelo menos aconteceu o seguinte, no último semestre. Nós, quando assumimos em janeiro, a prioridade nossa foi ver essa questão de neonatologia e pediatria e também fizemos essa questão de infarto, que é uma predominante muito grande também, tá? Da gente evitar que fique pessoas procurando a mídia, apelando para poder ter esse atendimento rápido. Com relação à neonatologia e pediatria, nós demos uma organizada muito grande nisso aí. Abrimos mais 10 leitos no Martagão Gesteira, tá? O Hospital da Criança passou a ter uma nova gestão lá também e começou a funcionar, já começou a fazer cirurgia cardíaca, que não estava fazendo, passou 2 ou 3 anos sem fazer cirurgia cardíaca, agora voltou a fazer. E também o Hospital Roberto Santos agora vai abrir mais 20 leitos de neonatologia. A Albert Seib abriu essa semana mais 10 leitos, tá?
Quer dizer que com isso aí, a gente deu uma organizada na questão de pendências de crianças na neonatologia e pediatria. Esse foi o foco principal. O outro foi a questão da cardiologia. Nós tínhamos uma pendência muito grande com relação à cardiologia, pacientes infartados que ficavam aguardando e muitas vezes ia até a óbito e tudo. Nós fizemos um contrato do Ananeri, até que eu era diretor anterior. O Ananeri tem 233 leitos, mas só disponibilizava para a regulação 40 leitos. Nós chegamos agora a 90 e vamos chegar a 120 leitos, estava com o diretor ontem lá. A tendência é se tornar um hospital do coração mesmo, só hospital de cardiologia. E isso também deu uma certa arrumada com relação a isso aí. Com parte de trauma, dia 8 agora de dezembro, dia 9 de dezembro, vou começar a inaugurar o HGE2, tipo 20% dos leitos, onde esses leitos vão ser de pacientes que vão entrar pela emergência do HGE1 e vão acomodar os leitos no HGE2. Até dezembro do ano que vem, o hospital vai estar totalmente equipado para atender o paciente de trauma. Tá? E Roberto Santos está se especializando efetivamente em hospital de neurocirurgia, tá? De AVC, e pessoas conhecem muito como Então, fala como derrame e tudo. Está referencializando. A gente está dando uma regularizada, e com esses cursos de capacitação que a gente promoveu com os diretores dos hospitais, mostrando efetivamente como fazer a gestão de leitos, entendeu? E se comunicar mais, se envolver um hospital com outro. Eu estou móvel, tenho problema, eu quero mandar meu paciente para aí, vou fazer a tomografia e volta, e a central de regulação, até se envolver nisso também, quando se trata de um paciente de um hospital para o outro, até para realizar exame, somos nós que fazemos, não fazemos paciente que está em casa, que é marcar um procedimento de bioimagem. Mas paciente internado nós que fazemos essa troca de um paciente de um hospital para o outro, para necessidade. Da própria rede, né? Da própria rede. Isso, na verdade, vem agilizando essa questão. Hoje eu estava na reunião com o hospital do HGE. Na meta dele, ele disse que ele tem que tirar 23 pacientes por dia. Tem que liberar 20. Ele falou hoje, doutor André Luciano, que hoje eu tive 20 altas. Quer dizer que antes da gente implementar, foi o curso de capacitação, que foram os gerentes dele da emergência, assim, como é que começa a surtir efeito. Que nem acontecendo com o Roberto Santos também. Quer dizer que eu não tenho dúvida que nós vamos continuar tendo dificuldade, não vamos assim, regularizar 100%, mas a gente está aliviando isso, a gente está melhorando bastante. E para 2016, quais as principais metas? As principais metas é essa questão do hospital HGE2, tá? A melhoria dobrar mais 100 leitos do Hospital da Criança, lá em Feira de Santana, que ele tem mais 100 leitos para ser aberto, nós vamos trabalhar em cima disso aí. Tem uma licitação para sair em janeiro, e essa licitação é para isso aí, tá? Foi encomendado agora pelo secretário, e tem hospitais para serem abertos. Em 2016, a principal situação de melhoria significativa vai ser as policlínicas que serão abertas no interior. Serão abertas 11 policlínicas, no total serão 23. É um case de sucesso que aconteceu no Ceará, inclusive eu fui lá 3 vezes ver isso aí, onde o paciente entra, você escolhe uma região, tá? Você pega aí 10, 20 municípios, escolhe uma cidade polo e implanta essa policlínica lá. O Estado banca toda a obra e todos os equipamentos, inclusive com ressonância, endoscopia digestiva, biópsia, ultrassonografia, raio-x, exames da mais alta complexidade. E isso era um dos problemas que leva o paciente para a emergência, porque ele não tem um diagnóstico prévio, ele não tem, e ele fica mais doente e vai. Isso vai efetivamente diminuir isso aí, tá? E o Estado, repetindo, o Estado vai bancar toda a obra, todo o custeio da obra e vai custear 40% do custo do funcionamento dele. E os municípios vão fazer um consórcio, vai ser consórcio municipal de saúde, e esses consórcios eles vão custear os 60%. E em algumas apresentações que a gente fez, os prefeitos perguntam, eu vou gastar mais? Eu falo, você vai deixar de gastar, você vai gastar menos.
Porque você fica transferindo o paciente, muitas vezes o prefeito tem que comprar uma tomografia, ou uma ultrassonografia, ou um laboratório num hospital, numa clínica privada no município dele, ele vai deixar de ter isso. Cada município vai ter uma agenda per capita, o número da população dele, e o custo dele vai diminuir. Para você ter uma ideia, dependendo do número de município, tem município que vai gastar 87 centavos per capita por habitante, tá? O máximo que chega, quando diminui no município, vai chegar a R$ 1,30 por habitante, para você ter uma ideia. Então, isso aí vai dar também uma organizada muito grande nesse procedimento de média e alta complexidade, procedimentos que eu falo, de diagnóstico. Isso vai dar uma organizada bastante também. E essas vagas para essas policlínicas precisarão ser reguladas? Ou... Todas elas, é o seguinte, vai ter o sistema web também. O paciente vai chegar no PSF, no posto de saúde, o doutor vai dizer bem assim, ó, o médico é generalista, ele é clínico, geral, ele vai dizer, você precisa de um cardiologista. Então, ele já entra ali, no computador dele, ou no próprio PSF, já marca a consulta para aquele paciente, tá? Ou, se ele vê que ele precisa de uma ultrassonografia, ele já entra ali e agenda. Se tiver alguma dificuldade, na própria recepção, aí vai o critério de cada PSF. Pode fazer o próprio médico agendar ou a própria recepção agendar. Se não, na própria Secretaria Municipal. O doutor pediu que eu tenho que procurar eu tenho que me consultar com um cardiologista, eu tenho que fazer uma ressonância, então eu quero que seja marcado. Pronto. Aí a Secretaria Municipal entra no sistema, marca. Ela vai ter um número de agenda por semana, tá? O serviço vai funcionar de segunda a sexta-feira, não vai tratar de emergência, só paciente eletivo, são os pacientes que ficam doentes. E do outro lado também, a perspectiva que voltou a atuar e com mais frequência agora foi o Saúde Sem Fronteira, onde você faz procedimento de oftalmologia, câncer de mama, tudo isso aí já está acontecendo em vários municípios do interior, tá? Isso também já dá um diagnóstico e já também evita de paciente ter que vir para Salvador para poder fazer simplesmente uma cirurgia de catarata. Muito bem, então essas são as principais metas para 2016. Isso deve começar a acontecer, com certeza, né? Já está acontecendo. Já está acontecendo em 2016, ainda bem. Dr. José Saturnino Rodrigues, superintendente da SUREG, Superintendência de Gestão do Sistema de Regulação e Atenção à Saúde. Para a gente se despedir, eu queria que o senhor orientasse os cidadãos de que forma eles podem fiscalizar, porque o cidadão é fiscal. Então, no município dele, na unidade que ele procura um serviço da regulação, de que forma ele pode participar também do processo para facilitar o trabalho de vocês e o atendimento dele. Tá. E também o senhor pode acrescentar o que quiser. Antes de eu responder, na verdade, como ele deve fiscalizar, eu queria só acrescentar o seguinte, quando nós assumimos em janeiro, você fala de perspectiva, sim, nós tínhamos pacientes que ficavam até 50 dias internados em UPAs, que é uma situação muito, muito complicada. Você que tem o seu familiar que ficar internado em UPA, esperando um hospital de resolutividade, hoje nós estamos trabalhando com 15 dias, abaixo de 15 dias. Hoje de manhã eu tinha 2 pacientes com mais de 15 dias, tá, que a gente estava trabalhando para zerar. Queremos fechar agora o mês de novembro com 10 dias e fechar dezembro paciente com 7 dias. UPA não é lugar de ficar paciente. UPA é lugar de entrar, o paciente ser diagnosticado, ver qual a especialidade, o que precisa e pedir a regulação para o hospital de referência, tá? Agora, também diminuímos bastante a questão de cirurgia cardíaca de criança, pediatria também, já deu uma reduzida, diminuímos menos da metade. Temos uma reunião no Ministério Público, inclusive, para definir mais o ataque, o avanço nisso aí. E o que eu falo que o usuário do Sistema Único de Saúde, o que ele deve fazer, na verdade, ele deve cobrar do prefeito dele, do secretário de saúde do município, cobrar do gestor, cobrar dos hospitais, do estado mesmo, entendeu? Se ele não for bem atendido, tenha o call center, tenha a sugestão, tenha a ouvidoria, que ele pode ir e no município ele pode denunciar na Câmara Municipal que não está tendo médico, que não está tendo isso. É o papel de todos nós mesmo, de cidadão, de reclamar e exercer nosso direito, entendeu? Porque o Serviço Único de Saúde não é de graça, não. Aqui tudo é grátis, tudo é de graça. Não. O usuário pagou imposto,
partir do momento que ele chega em casa, que ele liga o interruptor da casa dele, começa a contar a energia, ele está pagando imposto ali, tá? Então, é o direito dele de exigir que tenha assistência mesmo. Tem algum canal direto de ouvidoria, alguma coisa da Central de Regulação? Na Central de Regulação não, tem na Secretaria de Saúde como um todo, que a colega pode passar para vocês aí. O Luiz vai colocar daqui a pouco aí no lettering aqui embaixo, vocês vão ver os questão contatos. da ouvidoria, e a gente está sempre, a Central de Regulação, eu acho que a mídia mesmo faz um papel muito importante de ser a voz de ligação, tá? Como você mesmo disse, você diminuiu muito os pedidos que você tinha de pediatria, pelo menos de aqui no Bocão neonatologia, News. tudo, E nosso dever, nossa obrigação, diminuir mais isso aí ainda, para que a mídia fique aqui só para ajudar a esclarecer, conforme a gente está fazendo esse trabalho aqui, essa matéria aí com os internautas do Bocão News, para esclarecer efetivamente qual o papel nosso, de ter 2 centrais de regulação aqui em Salvador, do município e do estado, e trabalharmos juntos para que a população sempre tenha a condição de ter mais agilidade no atendimento. Pois é, doutor José Saturnino, muito obrigado por essa entrevista, muito obrigado por esclarecer tudo com os nossos internautas. E nós voltamos em breve com mais uma entrevista especial para você que acompanha a gente aqui na Web TV do Bocão News. Até a próxima. Valeu.